quando existem muitas condições de entrada, muitas regras de negócio, né, complexas, um método, uma estratégia que pode ser adotada é a da tabela de decisão. As tabelas de decisão representam basicamente regras de negócio, né, regras de negócio tipicamente mais complexas, assim, representam basicamente as condições que devem ser satisfeitas e as ações que eventualmente o sistema tem que executar, né? Então, tipicamente tem uma lista de condições, né, que são as condições de entrada do sistema, né? Então, né, condições nos inputs do sistema e ações, né, de 1 a, enfim, uma lista de ações que devem ser tomadas pelo sistema, né, com base nas condições de entrada. Cada regra é uma combinação única de entradas, né, então cada regra exclui as outras, né, basicamente, e cada regra resulta em uma lista, uma ou mais ações, né. Então essa é uma forma de descrever condições mais complexas para um sistema, né? As ações de uma tabela de decisão não dependem da ordem em que as condições são avaliadas, né? As condições de entrada são avaliadas, mas apenas se elas são satisfeitas ou não, né? Então é assumido que todos os valores estão disponíveis ao mesmo tempo, né, e as condições são avaliadas ao mesmo tempo e podem ser satisfeitas ou não. Do mesmo jeito, as ações dependem apenas das condições especificadas e não de outros aspectos, por exemplo, não dependem de alguns estados correntes do sistema ou de outras entradas passadas, mas dependem somente das condições das entradas, basicamente. Então, realmente uma entrada e saída, né, black box. Então você tem algumas condições de entrada do sistema e o sistema tem que executar algumas ações, né. Por exemplo, aqui, né, uma coisa muito simples, condição sobre o login e a senha, né, se o login é válido, a senha é válida. Então, se os dois são válidos, o sistema deve permitir acesso, né? Caso contrário, não, né? Não fazer nenhuma ação. Ou aqui, né, outro exemplo de um sistema de compras, né? Com base no valor do pedido e o prazo de entrega, tem algumas formas de pagamento aceitas ou não. Vamos ver algum outro exemplo, né? Por exemplo, companhia de seguros que oferece um desconto especial para motoristas que têm algumas propriedades, né? Que são casados ou que têm um bom desempenho escolar. Então, nesse caso, temos duas condições, né? Cada condição pode ter dois valores, né? Pode ser casado ou não casado, ter bom desempenho escolar ou não, né? Uma coisa importante é que o testador deve verificar se todas as combinações foram definidas, né? Então, se para cada possível combinação tem uma ação definida do sistema, isso é uma parte, como a gente tem falado, né, de revisão dos requisitos, né, que o testador faz, porque senão pode acontecer que algumas condições levam a uma ação não definida do sistema, ou pode ter que algumas condições não, enfim, né, levam o sistema a não fazer nada que provavelmente não era o esperado, né? Então, uma parte de aplicar, né, a tabela de decisão é verificar se todas as combinações foram definidas. Então, nesse caso, né, temos 4 regras, né, com cada combinação: sim, sim, né, casado, bom desempenho escolar; casado, mas sem bom desempenho escolar; não casado, mas com bom desempenho escolar; e não casado, sem bom desempenho escolar. Para cada regra, né, tem uma determinada ação do sistema, né, uma ou mais ações do sistema. Nesse caso é aplicar o desconto, né, valor de desconto no seguro. Então a gente pode, né, imaginar que não dá nenhum desconto. Não casado com bom desempenho escolar dá 50,
casado e sem bom desempenho escolar 25, casado e com bom desempenho escolar dá 60, né, por exemplo. Em alguns casos, né, a gente pode aplicar uma forma de redução da tabela de decisão. Então, se a gente considerar, né, uma tabela tipo essa, né, você vê que tem algumas situações em que basicamente não importa, alguns valores não importam, né, enfim, né, por exemplo, quantidade válida, né, tanto que seja não quanto que seja sim, né, nesse caso o resultado é não, né, de não comprar, né, nesse caso aqui é um sistema de compra de moedas, né, então se o símbolo da moeda é válido, a quantidade é válida e o saldo é suficiente, né, em base nessas condições tem as ações de comprar ou não a moeda, né, então claramente pode comprar só se todas as três condições são válidas, né, sim, 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 né, o símbolo é válido, a quantidade é válida, o saldo é suficiente, então pode comprar a moeda. E tem algumas condições que, na verdade, tanto que seja não, tanto que seja sim, né, em alguns casos não mudam, né. Por exemplo, se o símbolo não é válido, a quantidade não é válida, não importa se o saldo é suficiente ou não, né, o resultado vai ser sempre de não comprar, né. Então, isso pode, desse jeito, a gente pode simplificar a tabela colocando o símbolo, a condição não importa, né, para dizer que aquela tal condição não importa naquele caso, né, para simplificar a tabela. Notem que nesse caso, assim, a gente está considerando todas as combinações, né, só apenas dizendo que o valor de algumas dessas condições não importa, né? Então, foram consideradas todas, né? E foi determinado, né, que algumas não importam, né? Então, a regra aqui vai dizer que se o símbolo não é válido, não importa, né, se a quantidade é válida, o saldo é suficiente, mas a ação tem que ser não, né? Bom, então como é que eu faço para gerar os casos de testes, né? Porque lembrando que aí a gente está falando dessas tabelas para testar, né? Então, basicamente a ideia é que de ter um caso de teste para cada regra, né? Então, cada regra dá origem pelo menos a um caso de teste. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui tem várias regras, né? A regra 1, condição 1 é entre 0 e 1, condição 2 é menor de 5, o sistema tem que fazer x e a, né? Um caso de teste pode ser 0, 3, né? Condição 1, 0, condição 2, 3, é a saída esperada, né? Fazer x, fazer a, né? Isso, né, bem simples, né? Então, na verdade, já a tabela já é quase, né, tem a estrutura de um caso de teste, porque você já tem a ação, né, a saída, né? A ordem das ações também não importa, né? Isso não sei se, acho que não falei, mas também a ordem das ações não importa, né? Tipicamente. Em alguns casos, bom, talvez pode, em alguns casos, acho que, né, pode colocar também uma ordem nas ações, né? Então, que de fato é o resultado esperado do sistema, né? Pode ser também ações de uma determinada ordem, né? Se, por exemplo, você diz que o caso de teste 1 é para fazer X e depois fazer A, se a ordem não é essa, né? O caso de teste falhou, né? Então, o ideal, né, é criar pelo menos um caso de teste para cada regra, né? Cada regra da tabela de decisão, então para cada coluna da tabela, né?
pelo menos um caso de teste. Uma coisa que vocês podem estar se perguntando é se eu posso, né, combinar, por exemplo, a análise do valor limite, né? Claramente sim, né? Então, se eu preciso criar casos de testes para uma tabela em que as condições contêm intervalos de valores, né? Por exemplo, aqui, né? Condição 1 é entre 2 e 10, né? Ou aqui você tem intervalos de valor, né? 0, 1, 2, 10, 11, 100, 101, 1000, né? O que pode ser feito é aplicar também o valor limite, né? Então, criar vários casos de testes para cada regra, aplicando, combinando a análise do valor limite, né? Ou outros critérios, né? Então, no geral, os critérios de testes, né, podem ser combinados com base na situação, né? Então, de novo, coisa que eu falei 100 vezes, o critério do testador, como escolher a forma melhor de testar o sistema. Vamos ver agora um exemplo que a gente pegou em casa, basicamente. A DAC, né, a Unicamp tem um sistema para ter a lista de matriculados, de alunos matriculados por cada disciplina ou turma, né? Então tem uma janela tipo essa, né? Tem uma drop-down para selecionar o oferecimento da graduação, né? Então primeiro semestre, segundo semestre, tal. Mesma coisa para pós-graduação. Tem um campo para selecionar o ano né, para informar o código da disciplina e a turma, e clicando em continuar, se todas as regras estão satisfeitas, as regras de negócio, né, se, enfim, o formulário não tem problemas, ele mostra a lista de alunos matriculados na disciplina, né. Na verdade, eu não sei se isso está funcionando ainda, né? Até o começo do semestre estava funcionando. Acho que a DAC está passando para um novo sistema, né? Mas, enfim, isso aí não estava funcionando. Então, provavelmente o ano que vem a gente tem que precisamos trocar de exemplo, né? Nessa disciplina. Mas, né? Então a ideia é que tem algumas regras de negócio que vão dizer, né, o que vai ser mostrado e se pode mostrar algo, e tabelas, isso pode ser descrito como uma tabela de decisão, e tabelas de decisão normalmente são para sistemas que têm bastante regras de negócio complexas, né, domínios aplicativos em que tem bastante regrinhas, né, como pode ser o gerenciamento de uma universidade. Então, né, a gente tem a gente pode montar essa tabela de decisão para esse sistema de matriculados por disciplina e turma, né? E aqui, né, por exemplo, o oferecimento de graduação ele pode ser nenhum, né, então nada é selecionado, ou pode ser diferente de nenhum. Mesma coisa para o oferecimento de pós-graduação. O ano pode ser, né, entre 2017 e 2020, por exemplo. O código da disciplina pode ser válido ou não válido, a turma pode ser válida ou não válida, e então tem algumas ações, né, que é né, listar os alunos matriculados ou não, né, ou mostrar uma mensagem de erro. Então, aqui, por exemplo, né, eu preciso selecionar um oferecimento ou da graduação ou da pós-graduação, né. Se eu não selecionar nada, ele não mostra nada, né. Talvez vocês tenham visto né, que precisa, né, às vezes deveria bastar, por exemplo, o código da disciplina, mas não, né, você precisa selecionar o oferecimento, né, então, se nenhum dos dois for selecionado, né, não importa os outros campos, a ação vai ser de não mostrar nada, né. Mesma coisa, né, se eu seleciono um oferecimento da graduação e da pós-graduação, também não importa o resto, mas ele não vai mostrar nada, né. Se eu selecionar um oferecimento da graduação e o ano certo e o código válido da turma válida, ele vai mostrar o resultado, né.
Então, né, esse é um exemplo de tabela de decisão para um sistema real, né, que a gente pode usar para montar os casos de testes, né, por exemplo, um caso de teste para cada regra, né, um código de disciplina, uma turma, um ano, enfim. Né. Nesse ponto, uma pergunta pode ser, mas como eu chego nessa tabela de decisão? Né? Eu sempre vou ter uma tabela de decisão, ou, no caso, como eu posso construir uma? Né? Uma das técnicas para criar tabela de decisão é o grafo de causa e efeito, que é uma técnica exatamente para construir tabela de decisão. Então, está relacionado com o método da tabela de decisão. De novo, ele trabalha com as condições lógicas das entradas e as ações correspondentes. Basicamente, usando essa técnica, são aplicados 4 passos. No primeiro passo, para cada entrada são determinadas as condições de entrada, ou as causas, né, que são chamadas causas, e os efeitos, né, então as ações realizadas de acordo com as condições, né. Essas causas e efeitos são relacionadas um com o outro, né? E cada uma tendo um identificador único de forma a montar um grafo, né? Então, basicamente, é montado um grafo de causa e efeito que é basicamente uma árvore de decisão em que ele representa os possíveis caminhos de escolha entre as condições de entrada. Com esse árvore, esse grafo, esse grafo é transformado numa tabela de decisão, e a tabela de decisão é usada para criar os casos de testes. Né? Então, basicamente, é apenas criar a tabela de decisão, depois o resto do procedimento é o mesmo. Fazendo um exemplo, né, uma empresa compras acima de R$80 e com menos de 3 produtos tem frete gratuito. Então, a causa, né, é o valor da compra maior de R$80 e quantidade de produtos menor de 3, e o efeito de frete grátis. Então, as condições, né, são, na verdade, separadas, né, e é criado, né, esse grafo, essa árvore de decisão. Então, começando, por exemplo, com o valor da compra, né, o valor da compra pode ser menor ou igual de 80, então o efeito aqui é cobrar frete. Pode ser o valor da compra maior de 80, então eu preciso olhar os produtos, né? Número de produtos, se for menor de 3, então o frete é grátis. Se não, né, de novo eu volto no cobrar o frete. E então eu tenho essa minha, né, árvore de decisão que representa as possíveis escolhas, né, possíveis regras do sistema. A partir desse grafo, né, como eu faço para criar a tabela de decisão? Bem, é simples, né? Na verdade, eu preciso enumerar todos os caminhos que existem no grafo, né? Então, existe um caminho aqui em que o valor de compra é menor ou igual de 80, então que eu vou não cobrar frete, então o resto não importa, né? Então, que é essa coluna aqui. Eu tenho um caminho que é valor da compra maior de 80 e produtos maior ou igual a 3, que é esse daqui. E maior ou 80, menor de 3, que é esse daqui, que é a ação, o efeito de ter o frete grátis, né? Então, né, assim, essa é uma forma bem simples bem visual, né, bem gráfica de criar uma tabela de decisão e ter certeza de alguma forma de não esquecer nada, né? Depois, né, tendo essa tabela de decisão, eu posso criar os casos de testes. De novo, análise do valor limite, né? Então eu posso criar um caso de testes aqui para essa regra aqui, né? Então, valor maior de 80, produtos menores de 3, então 2 produtos é 80,01 reais, né? O frete grátis. Essa regra aqui, 80,01 mais 3 produtos, então cobrar o frete.
e R$80, né, qualquer número de produto, né, 2 ou 3 é cobrar o frete, né. Então, aqui, né, eu cheguei, né, nos 3 casos de testes que podem ser aplicados nesse sistema. Outro exemplo, né, de novo exemplo um pouco mais elaborado, temos uma companhia telefônica que define tarifas, né, tarifas telefônicas com base em algumas condições, né, em 3 faixas de horário. Então, F1 da meia-noite às 5h59, F2 das 6 às 17h59, F3 das 6, né, da tarde, ou da noite, né, até 23h59. E no fato, né, do dia ser dia útil ou não. E os valores, né, são definidos desse jeito, né? Então, dia úteis 5 centavos por minuto, sábado, domingos e feriados R$4 por minuto, né? E ainda mais tem uma regra por horário, então faixa F1 tem um desconto de 1 centavo, F2 acréscimo de 1 centavo, F3 normal, né, sem desconto nem acréscimo. Então a gente pode montar, né, um grafo de causa e efeito com base nessas regras para tentar criar ou chegar na nossa tabela de decisão. Esse é um exemplo do grafo de causa e efeito para o exemplo da companhia telefônica, né? É um exemplo porque a gente poderia ter começado pelo dia da semana, por exemplo, né? Aqui começamos pelo horário de ligação. Então, o horário de ligação pode ser F1, F2, F3, né? Então, F3, assim, depois do horário de ligação tem o dia da semana, né, que pode ser útil ou não útil, né? Então, F3 é a faixa em que não tem nenhum acréscimo nem desconto. Então, se for dia útil é 5 centavos, se não é 4 centavos. Na faixa F2 tem um acréscimo de 1 centavo, então o dia útil é 6 centavos, o dia não útil é 5 centavos, né? Aqui vai no mesmo efeito de antes, né? De 5 centavos. Faixa F1 tem desconto, né? Então dia útil 4 centavos, não útil 3 centavos, né? Aqui, né, na verdade, eu poderia, né, ir nesse mesmo valor. Com base nesse grafo de causa e efeito, a gente pode criar a tabela, né? Então, enumerando os caminhos, né? Aqui tem basicamente 6 caminhos, né? Então, temos 6 regras, né? 6 colunas dessa tabela de decisão, enfim, com as combinações dadas pelo grafo, né? Agora, né, então temos as regras e podemos criar os casos de testes. Temos mais um outro problema, uma outra observação, do que as faixas são definidas como sendo faixas, justamente, sendo intervalos de horários. Então, de novo, uma coisa que a gente pode fazer, né, é aplicar a análise do valor limite, né, então definir 2 casos de testes para cada faixa com os limites do intervalo, né. Então, aqui a gente tem basicamente 12, né, casos de testes, tem né, 2 casos de testes para cada regra aqui, né, considerando as extremidades das regras, né. Querendo aplicar ainda, né, os casos, a análise do valor limite, mesmo no dia né, no dia ser útil ou no dia não ser útil, por exemplo, né, a gente poderia pensar em aplicar, né, os casos de testes testando os feriados, né, que são, de alguma forma, valores limites, né, porque são, enfim, né, dia
dia não úteis, mas que né, são de valores bem específicos, né, que na verdade são tipo como se fosse uma faixa de valor isolada, né, porque muitas vezes o feriado, né, sei lá, acontece no meio da semana, né, então um dia não útil, mas que né, está cercado por dias úteis, né? Então, querendo fazer testes mais acurados, né? A gente poderia testar alguns feriados, né? Ou todos os feriados, né? Para, de novo, ter testes mais específicos, mas, de novo, é uma escolha do testador e do esforço que precisa ser colocado nos testes e também do estrago, né, que pode ter um cálculo errado num feriado, né, que é uma coisa que acontece uma vez por ano, né, aquele feriado, e em vez de ter um cálculo errado num domingo, que é uma coisa que acontece todas as semanas, né, então é um impacto até econômico para a empresa maior, né? Então é sempre uma questão de trade-off, né? De alguma forma, de decidir se testar mais ou se né, a gente está satisfeito com os casos de testes que criamos. Aqui tem alguns exercícios também, né? Que eu vou deixar aqui de novo colocar no Classroom. São né, exemplos como que tem visto, né, desconto no frete baseado em algumas regras, né, também não vou ler aqui porque né, vocês podem simplesmente pausar o vídeo e ler. Outro exercício né, de uma função que tem duas variáveis de entrada que é o cliente e quantidade, é uma variável que é um desconto aplicado, né, o cliente pode ser A ou B, né, de tipo A ou B, é uma quantidade variar entre um determinado intervalo, e tem uma função que calcula o desconto a ser aplicado ao cliente com base em algumas regras, né? Então, de novo, exercício, criar o grafo de causa e efeito, criar a tabela de decisão e criar os casos de teste.